Vamos lá, pessoal, para mais uma correção do nosso livro, tá bom? E hoje nós vamos corrigir aqui algumas questões, né? O terceiro, o quarto, o quinto e o sétimo da página 274, certo? Do livro 3, que passei para vocês semana passada e vamos para a correção hoje, tudo bem? Então, pega aí o livro 3, abra na página 274 e vamos para as respostas e explicações. O terceiro quesito é simples, tá bom? E você só vai assinalar a resposta aí correta. Ele vai perguntar o seguinte: assinale a afirmação correta sobre o movimento migratório da população mexicana. Por que a população mexicana migra, né? Se movimenta, né? Se desloca para outros lugares, certo? Eu sei muito bem aí que vocês colocaram para mim a resposta que está na letra D. Por quê, Rafael? Ó, era muito intensa para os Estados Unidos. Os mexicanos migram muito para os Estados Unidos ainda hoje, tá bom? Mas veja bem, e a partir de 2010 diminuiu consideravelmente. Mesmo tendo uma grande imigração, um grande deslocamento de mexicanos para os Estados Unidos, diminuiu muito por conta também, certo, de barreiras migratórias, né? Um muro que está sendo construído, a polícia da migração, que impede, né, essa passagem clandestina de mexicanos para os Estados Unidos. Diminuiu por conta desse fato que ficou ainda mais rígida a passagem clandestina, ilegal para os Estados Unidos, tá bom? Beleza? Vamos para o quarto quesito aí que eu passei para vocês. Qual a importância do turismo para a economia mexicana? Uma pergunta. Quais são os seus principais atrativos turísticos naturais e históricos, né? A economia do México não é bem lá essas coisas. Apesar de, se você for pesquisar, vai colocar lá Brasil em primeiro, México em segundo, né, em relação à economia da América Latina, mas porque grande parte da economia mexicana provém, né, vem daí de investimentos norte-americanos, né, de investimentos dos Estados Unidos, tá bom? Então, mas são indústrias que não deixam a riqueza lá no México. Então, uma resposta aí, o porquê que o turismo tem esse grande potencial seria o seguinte: representa uma importante fonte de renda, uma fonte de renda nacional, que não depende de investimentos dos Estados Unidos. E o que é que eu vou destacar lá? As paisagens litorâneas, né, no México, tá bom? Então lá, show de bola, tiver a oportunidade de ir para o México, vão para o México depois dessa pandemia. E os sítios arqueológicos das civilizações maia e asteca, que aí é com o professor Rodrigo e o professor Soneudo para vocês. Então, muitas pessoas, né, vão lá, além das paisagens litorâneas, vão para conhecer um pouco dessa história que a gente vê muito nos livros, né? Falando sobre os maias, os astecas. Então, é muito importante para o México essa questão do turismo aí, tá bom? O quinto quesito, ele vai perguntar assim, ó, sobre as indústrias maquiladoras, que nós já vimos o que é isso. Mas nós vamos aqui organizar nosso conhecimento, tá bom? Tenho três perguntas. Letra A, o que são essas indústrias e qual a importância e qual região estão concentradas, né, essas indústrias aí? Então eu sei muito bem, né? Vamos lá, vamos colocar aqui para vocês. Eu sei muito bem que vocês colocaram para mim aí na letra A o seguinte: unidades que recebem peças fabricadas nos Estados Unidos, tá bom? E montam o produto final em solo mexicano. Ou seja, o produto não pertence ao México. A indústria só está ali porque no México tem mão de obra desqualificada e barata, tá bom? Então, os Estados Unidos manda o produto para ser montado ali porque é mais barato montar aquele produto ali. Elas estão instaladas principalmente nessa área de fronteira, né, entre o México e os Estados Unidos, até para ficar mais fácil a logística, né, de levar a mercadoria e depois que ela estiver montada, trazer de volta para os Estados Unidos para ele distribuir para o mundo. Tá bom? Letra B. Para um empresário dos Estados Unidos, quais são as vantagens, certo? De realizar a montagem do seu produto no México. Justamente isso que eu falei para vocês, a questão da mão de obra barata, né? Baixa remuneração, porque a mão de obra é barata, então você vai pagar menos. E os impostos, que muitas vezes os impostos são zerados, né? Que nós chamamos de isenção fiscal. Isenção fiscal, você vai ter um imposto reduzido ou a eliminação desse imposto. O México, precisando desse investimento, aceita essa condição, que é para poder gerar emprego para os mexicanos. Lembrando que a riqueza fica toda onde? Grande parte da riqueza nos Estados Unidos. Bom? E a letra C do quinto vai perguntar o seguinte: quais são os principais produtos fabricados nas unidades maquiladoras, né, que estão no México, né?
Isso aí, essas unidades que nós falamos aqui, ó. Porque são indústrias que vão montar, né? Vão montar. Então, vou ter aqui eletroeletrônicos, artigos têxteis, né? Móveis, brinquedos, empacotamento e enlatamento de alimentos, certo? Vão montar aí vários produtos, né, que os Estados Unidos não quer montar ali em seu território, porque teria um custo maior, então manda para ali, tá bom? Nós temos um exemplo quase parecido aqui no Brasil, né? Onde vocês conhecem muito bem a Zona Franca de Manaus, onde são montados vários produtos brasileiros, vários produtos ali. É montado ali na Amazonas para poder incentivar, né, as indústrias irem para ali, porque naquele local da Zona Franca de Manaus, as indústrias vão ter um imposto reduzido ou a eliminação do imposto. Então ali o produto é montado mais barato. Só que quando o produto sai da Zona Franca de Manaus, o produto torna-se caro, tá bom? Então, por exemplo, aí é a mesma coisa nos Estados Unidos. Coloca para ser montado no México, que é mais barato, mas quando o produto já está montado, ele torna-se muito caro, né? Porque já voltou para o país de origem, certo? Por fim, eu vou ter para vocês aí o 7º quesito, onde vocês vão ter 2 gráficos, certo? Para vocês interpretarem a leitura do gráfico e poder responder as 2 questões, a letra A e a letra B. A letra A diz o seguinte: considerando as informações dos gráficos, porque é possível afirmar que a economia mexicana é praticamente unidirecional. Unidirecional, ou seja, só tem uma direção, só parte para que direção? Para aquela direção que dos Estados Unidos, né? Justamente a resposta que vocês deveriam dar na letra A seria isso. Pela forte dependência em relação aos Estados Unidos. Por isso que ela é unidirecional, né? Como está aqui no texto. Porque só tem uma direção, só segue uma direção, que é a direção do quê? Dos Estados Unidos. Porque depende muito da tecnologia e do investimento dos Estados Unidos, certo? Seria essa a resposta aí. E a letra B tem o seguinte: qual foi o fator determinante para que a economia mexicana passasse a representar essa característica, né? Mostrada no gráfico. O que foi realmente que aconteceu para que o México ficasse unidirecionado em relação à dependência dos Estados Unidos? É a entrada, né? A entrada no tratado norte-americano, tá bom? Só o errozinho aí é um R, tá bom? Norte-americano de livre comércio. Quando o México entra nesse bloco econômico, NAFTA, tá bom? Que é composto por Estados Unidos, México e Canadá. Estados Unidos e Canadá são países desenvolvidos, certo? Então, vejam bem, então entra o México aí como um país emergente, né? Um país em desenvolvimento, tá bom? Um país que, se formos comparar com os Estados Unidos e Canadá, é um país muito pobre, né? Em comparação a esses dois. Então, a dependência torna-se ainda maior, tá bom? Então, o México entra num bloco, né? Entra nesse tratado NAFTA, certo? Então, ele entra na intenção de melhorar a economia do seu país, mas acaba ficando ainda mais dependente, né, desse investimento, principalmente dos Estados Unidos, tá bom? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês na aula de hoje. Nas próximas aulas nós vamos continuar, tudo bem, falando um pouco aí mais dessa parte do continente americano, que vamos partir aí para a América Central, né? Já falamos muito de maneira geral do continente americano em si, já falamos aí da América do Norte, já falamos aí da América Latina, demos essa explanação aqui sobre o México. Nós vamos falar agora da América Central, né? Uma parte do continente americano muito esquecida, certo? E nós vamos saber o porquê ela é muito esquecida, né, por muitas pessoas, e vamos entender que não deve ser esquecida, porque tem muitas riquezas lá, certo? Que são exploradas, certo? Mas não de maneira real, né? Não da maneira correta, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, sabem me procurar e continue em casa.